Olá, vamos então continuar nossa aula de fisiologia renal. Hoje nós vamos falar do controle da osmolaridade dos fluidos corporais e, em outra apresentação, do controle do volume extracelular. Essa apresentação nós vamos tratar do controle da osmolaridade dos fluidos corporais. O conteúdo dessa aula e da próxima então, podem ser encontrados no capítulo 34 do livro Fisiologia de Bernie e Levy, sexta edição, mas você vai encontrar essa informação em qualquer livro de fisiologia. Antes de começar, vamos relembrar os compartimentos corporais. Isso é fundamental para entender o que a gente vai falar nessas aulas de hoje. Então, a gente tem o que é volume? É o compartimento de água, né? Quando a gente fala compartimento ou volume, está dizendo, referindo aos compartimentos de água, que contém água do nosso organismo. A gente divide esse volume, essa água corporal total, em dois grandes volumes, que é o líquido intracelular, o LIC, o líquido extracelular, o LEC. A gente vai também chamar isso de volume intracelular VIC e volume extracelular VEC. Tá bom? Veja que a maioria da água está no volume intracelular, 28 litros, desses 42 litros totais, e 14 litros que estão no volume extracelular. O que separa esses dois volumes é a membrana celular, a membrana plasmática. O volume extracelular, o VEC ou LEC, também a gente subdivide em dois volumes, dois subvolumes. O plasma, que é o líquido do sangue, que nota que representa a fração minoritária do LEC, 3,5 litros. E o resto, o líquido intersticial, que corresponde a 3/4 do LEC, ou seja, em média 10,5 litros. São valores médios. O que separa esses dois compartimentos? A membrana basal dos capilares sanguíneos. É isso que separa. Então veja que o líquido aqui tem uma membrana bicamada lipídica que separa o líquido do LEC, aqui uma membrana basilar que separa o líquido intersticial do plasma, ou seja, uma membrana muito mais permeável, né? Bom, então vocês vão notar que isso é sempre muito importante para a aula, para as duas aulas aqui, tá certo? Para essa primeira aula, um conceito muito importante é esse aqui, ó. É que a água, gente, ela não tem preferência para nenhum desses compartimentos. Ou seja, ela se difunde igualmente pelos diferentes compartimentos. Principalmente, é importante lembrar que não há transporte ativo de água, não há uma bomba transportadora de água. Então, se eu giro um copo de água, essa água vai se distribuir igualmente pelos dois grandes compartimentos, o intra e o extracelular, e os dois subcompartimentos do líquido extracelular. Da mesma forma, se eu perco água, eu estou perdendo igualmente pelos três compartimentos. Ou seja, eu não consigo me hidratar nem me desidratar seletivamente. Se eu me hidrato, eu aumento a quantidade de água desses três compartimentos. Se eu desidrato, eu perco água igualmente nesses três compartimentos. Bom, vamos relembrar também como que a água entra pela membrana. Já que a bicamada lipídica é basicamente um obstáculo à passagem de substâncias polares, solúveis em água e a própria água, a água tem que ter um caminho específico para ela. Vocês vão lembrar que a própria membrana tem uma pequena permeabilidade à água, devido ao espaço entre os fosfolipídios que estão se movimentando, a água consegue passar, mas é uma permeabilidade muito pequena. Então foi proposto que existiria uma maneira diferente da água passar. E na década de 80 descobriu-se essa proteína chamada aquaporina, tá? Que é uma proteína de membrana que forma um canal que tem um poro específico para a água. Então a presença da aquaporina na membrana celular torna a membrana celular mais permeável à água. E vocês vão ver aqui nessa aula que o néfron expressa diferentemente a aquaporina ao longo
dos túbulos do néfron. Então vão ter regiões com mais aquaporina, ou seja, mais permeáveis à água, e com menos aquaporina. Vocês já viram isso na aula anterior. Vocês já viram que o túbulo contorcido proximal tem muita aquaporina, então é muito permeável à água. E que a alça de NA ascendente espessa tem pouca aquaporina. Então é muito pouco permeável à água. A gente vai ver o significado disso aqui nessa aula. Bom, então, vamos falar. Dito isso tudo, vamos falar o que é balanço hídrico. Balanço hídrico quer dizer que a quantidade de água excretada tem que ser equivalente à quantidade de água ingerida e produzida pelo organismo. É como o balanço de sal, o balanço de potássio, o balanço de outros elementos químicos que a gente viu na aula passada. Se eu ingiro uma quantidade X de sal, de cloreto de sódio, eu tenho que excretar esse cloreto de sódio para manter o meu balanço. Só que tem uma diferença. A gente produz água também. O metabolismo energético, né, a fosforilação oxidativa da glicose, produz água. Lembra disso? Produz gás carbono e água. Então a gente também, mesmo que não se hidrate, nós estamos produzindo água e essa água tem que ser excretada. Então vamos ver aqui como que é ter uma ideia de como se dá esse balanço hídrico. Então, isso aqui são quantidades médias de água que a gente ganha e perde durante o dia. Então, a maior parte da água vem de fluidos que a gente ingere. Lógico, isso varia demais, mas de uma forma média, a gente pode dizer que o ser humano ingere em média 1,2 litros de água, ou seja, 1.200 mililitros de água por dia. Lógico, eu tomo 5 litros de água por dia, tudo bem, isso é um valor médio. Os alimentos também têm água, qualquer alimento tem água, uns mais ou menos. Tá? Então, em média, a gente pode dizer que essa pessoa ingeriu 1.000 mililitros, ou seja, 1 litro de água por dia. Pode variar, dependendo da sua alimentação. O metabolismo também produz água, como eu disse. Em média, 300 mililitros de água por dia da oxidação de glicose e ácidos graxos. Então, no total, nós temos um balanço positivo de 2,5 litros de água por dia, um valor médio. Vamos usar aqui nessa comparação. Pode ser mais, pode ser menos. Bom, se eu produzir e ingerir essa quantidade de água, eu tenho que perder a mesma quantidade, senão eu vou diluir o meu conteúdo. Então eu vou diluir os meus fluidos. Isso não é bom. Isso tem efeitos sérios, você sabe, sobre o volume celular e outras coisas. Sobre a concentração dos solutos, etc. Então, o que perder? Esse equivalente, para manter meu balanço hídrico. Qual que é a principal via de perda de água? É a urina. Então, a urina é uma forma da gente regular a nossa água. A gente está perdendo água na urina. E a principal via, a principal rota de saída de água. Esse exemplo aqui, perdeu-se 1.500 mililitros de água na urina, ou seja, urinou-se 1,5 litro por dia. Uma parte nas fezes. A gente secreta um pouco de água pelo intestino, um pouco de água não é absorvida, em torno de 100 ml. O suor perde água. A gente sua para controlar a temperatura do corpo. Pode suar mais ou menos. Nesse exemplo aqui, um valor médio de 550 mililitros. E a própria expiração faz você perder água. Cada vez que você expira, você tem uma saída de vapor de água, tá? Devido à pressão de vapor da água nos capilares, que sai pelos alvéolos e sai como vapor. Média 350. Veja aqui que os valores totais aqui são iguais. Eu ganhei 2.500 mililitros, perdi 2.500 mililitros, mantive o meu valor, né, o meu balanço hídrico. Então, o truque é o seguinte, como eu disse, isso tudo varia. Eu posso estar ingerindo mais água, eu posso estar ingerindo menos água, eu posso estar ingerindo alimentos mais secos ou menos secos. Meu metabolismo pode produzir mais ou menos água, etc. Eu posso suar mais, tá? Eu posso suar mais, pode estar muito quente, eu estou fazendo exercício, vou perder água no suor, também mais água na expiração. Então, como que a gente controla isso? Então, quem controla isso é o rim, tá? Já que suor é um mecanismo de controle de temperatura. Então, eu não consigo regular pelo suor. A grande variável aqui que eu vou recorrer é isso aqui, na urina. A outra variável aqui é isso aqui, eu posso sentir sede. Tá? Se eu tenho um balanço hídrico negativo, eu sinto sede, eu procuro líquido.
Evidentemente que talvez eu não ache esse líquido, mas na nossa vida normal a gente tem acesso à água relativamente fácil, certo? Então, a variável aqui para ter um balanço hídrico positivo é sentir sede, é o cérebro dizer para a gente que a gente procura água. Eu não vou entrar em detalhes do mecanismo neural disso aqui. Eu vou entrar em detalhes como que o rim compensa isso, como que ele faz você perder mais água se você está muito hidratado ou conservar água se você está desidratado. E dessa forma regular que a quantidade de água que você perde é igual a que você ganhou no seu dia. Bom, então, gente, para manter aquele balanço hídrico, como eu disse, você tem variações em gestão de líquido durante o dia. Então eu posso ingerir mais líquido ou menos líquido, tanto por alimento quanto por gestão de líquido direta. Eu posso perder água por sudorese e ter que compensar isso. Então tem várias variáveis que vão influenciar o nosso balanço hídrico. E o rim é que tem que lidar com isso. Ele que tem que regular a quantidade de água que eu perco ou não perco, que eu mantenho no organismo, para manter esse balanço hídrico. Então o rim, gente, ele tem a capacidade de diluir ou concentrar a urina. Todo mundo já, por experiência própria, sabe disso. Que você pode produzir uma urina mais concentrada, ou seja, mais amarela, né? E uma menos concentrada, mais líquida, em diversas situações. Então nós já sabemos isso intuitivamente. Então, a urina, gente, ela é um veículo também. A água da urina não é apenas uma forma de eu controlar o balanço hídrico, ela também é um veículo para as outras coisas que eu quero excretar. Os sais, por exemplo, que eu estou ingerindo na alimentação, sódio, potássio, cálcio, expliquei para vocês. Além disso, tem a ureia, que também é uma excreta, e ela tem que ir embora. E outros excretas de substâncias que eu ingeri, que não são importantes para mim, etc. Então, essa água da urina, ela também é um veículo. Então, gente, isso vai gerar um problema que vocês vão ver daqui a pouco. Então, vamos imaginar uma pessoa que tem uma dieta de 600 miliosmol por dia, ou seja, ela está ingerindo 600 miliosmóis por dia. Lembra esse conceito de osmol? Lembra da aula de osmolaridade? Volta lá, se não lembrar. Por dia, isso é uma média do ser humano soluto. Tá? E esses osmóis de soluto têm que estar diluídos em água para serem excretados. Mas o rim também tem que compensar o balanço hídrico excretando mais ou menos água. Então o que ele faz? Ele secreta urina com diferentes concentrações de soluto, de acordo com o balanço hídrico. Então eu tenho aqui, gente, a faixa de osmolaridade da urina do ser humano, a faixa mínima e a máxima. A mínima é de 50 miliosmol por litro e a máxima de 1.200 miliosmol por litro. E aqui está representado os 290 miliosmol por litro, que é o isoosmótico, como se fosse o plasma. Então, se eu urinar uma urina de 290 miliosmol por litro, eu seria uma urina isoosmótica. Se vocês verem a tabela que eu mostrei na aula anterior, vocês vão ver que a urina sempre é hiperosmótica. Normalmente é hiperosmótica. Tá? Isso vocês vão entender por quê. Mas, lógico, dependendo do balanço hídrico, eu posso produzir uma urina hiposmótica. Tá? Então, esse é o máximo que eu consigo concentrar e diluir a urina. É o máximo do ser humano. Animais que são especializados para ambientes secos e desertos têm capacidade de concentração ainda maior. Mas não é o assunto da disciplina de vocês. Essa osmolaridade é dada pelo volume urinário e a quantidade de osmol excretado. Tá? Isso que é dada. Então, usando essa fórmula, eu posso calcular o volume urinário baseado nessa ingestão diária aqui. Então, uma urina mais diluída, de 50 miliosmol por litro, tendo que você excretar 600 miliosmol por dia, seria equivalente a 20 litros de urina por dia. Muita coisa, né? Se, ao contrário, eu tenho pouca água,
e eu tenho que ingerir 600 miliosmol por litro, a urina mais concentrada que eu consigo produzir é 1.200 miliosmol por litro, que equivale a meio litro de urina por dia. Uma urina isoosmótica, 290 miliosmol por litro, seria 2 litros por dia. Tá? Isso quer dizer que o rim tem uma capacidade limitada de fazer isso. Certo? Isso, lógico, tem implicações para a nossa vida. Aqui, significa que se eu beber mais do que essa capacidade de excretar água, 20 litros por dia em média, eu posso correr risco de vida. Por quê? Porque eu vou diluir os meus fluidos. Por exemplo, se eu beber 30 litros de água de uma vez só, num dia, eu vou começar a não conseguir excretar esses 10 litros a mais. Isso vai diluir, vai diminuir a osmolaridade plasmática, que vai diminuir a osmolaridade do citoplasma, ou seja, vai entrar água para dentro do citoplasma das células. Essas células vão inchar e, lembra, elas podem, inclusive, se romper. Isso acontece, as pessoas podem morrer de beber água, podem morrer de beber muita água, é muito raro, mas acontece. Tá? Tem pessoas que, infelizmente, tomam decisões erradas, e raríssimo, mas acontece, eu já vi acontecer. Isso aqui é mais comum, digamos assim, a pessoa morrer de sede, lógico, é uma coisa radical, extrema, mas a pessoa pode se perder no deserto, ela pode ser náufrago e não ter água potável, água doce para beber. E aí agora ela tem um problema. Por quê? Porque ela tem que ter essa perda mínima de água para carregar esses solutos que ela ingeriu. Então, o rim não tem como não produzir água. Porque ele sempre tem que excretar alguma coisa. Ele sempre tem que excretar alguma coisa. Então existe uma perda mínima de água que no ser humano é de meio litro por dia, que a gente tem que repor. Então por isso que a gente sente sede direto. Tá? A gente tem que repor essa água. Tá? Não tem jeito. Lembra que também a gente perde água por respiração, por suor. Isso tudo vai aumentar a nossa necessidade por água. E o rim não consegue perder água zero, o rim do ser humano. Não consegue. Então, ele tem que perder alguma água, porque ele está produzindo ureia, nem que seja ureia, ele está produzindo. E tem que ir embora. Tá? Então, essa perda mínima de água. E se você não tem acesso de água, você vai morrer desidratado. Você vai aumentar a osmolaridade dos seus fluidos, vai prejudicar um monte de coisa, tá certo? Não só o volume celular. Tá? Então, o que eu vou explicar é como que o rim faz isso. Tá? Como que o rim preserva a água. Como que o rim perde água? Vocês vão ver que é muito fácil. O natural do rim seria perder uma quantidade X de água. Ele tem mecanismos especializados para preservar a água. Isso até é o que é o mais crucial para o ser vivo, que vive num ambiente seco, como a gente, como ser humano, né? Bom, então, isso quer dizer o seguinte, o néfron ele tem uma capacidade de produzir ou reabsorver o que a gente chama de água livre, que é água pura. Basicamente isso. Tá? E como é que o néfron faz isso? Ele, evidentemente, ele não destila água, ele não tem essa capacidade, mas ele tem como eliminar esse excesso de água, essa água livre, ou reabsorver da seguinte forma, que é o que eu vou explicar. Por exemplo, quando o néfron reabsorve mais soluto do que água, temos a excreção de água livre, ou seja, uma urina hipoosmótica. Esse soluto aqui, eu estou me referindo ao cloreto de sódio, lembra o principal soluto do plasma. A gente está lidando com o plasma, o rim lida com o plasma, tá, gente? Lembra disso? O rim filtra o plasma. Esse é o volume que o rim vê. Vocês vão ver até na próxima aula como que isso é importante. Esse é o volume que o rim vê. Ele controla o que acontece no plasma. Tá? Quando o néfron reabsorve mais água do que soluto, temos reabsorção de água livre e uma urina hiperosmótica. Quando não há nem adição nem subtração de água, a urina é isoosmótica. E vocês vão ver que isso vai acontecer em diferentes partes do néfron. Tá? E a média que vai dizer se a urina é hiposmótica ou hiperosmótica. Então, como que o rim gera essa urina diluída ou concentrada? Então, vamos ver com mais detalhe.
Urina diluída, retirando íons do lúmen, esses íons contêm cloreto de sódio, em regiões impermeáveis à água. Por exemplo, o tubo ascendente espesso da alça de Henle. Lembra que esse tubo ascendente espesso da alça de Henle tem aquele transportador NKCC2, que transporta sódio, cloreto e potássio para dentro, mas não tem aquaporina na membrana apical. Então a água não vai junto. E também as junções espessas entre as células são muito fortes. Então essa é uma área de grande impermeabilidade à água. Então você começa e joga soluto para dentro do corpo, mas a água fica no túbulo. Então aquele fluido vai ficar diluído. Vocês vão ver isso com detalhes. Tá? E a urina concentrada? Aí é o truque. É o truque que o rim usa usando osmose. Então ele usa uma medula hiperosmótica. A medula lembra a parte interna do rim, né? Então o córtex é a medula. A medula é onde fica a alça de Henle e por onde passa metade do ducto coletor. Essa medula, gente, lembra que eu falei da ureia? Ela é hiperosmótica, ele secreta a ureia ali dentro. Aquela ureia aumenta as osmolaridades, mas vocês vão ver que o outro fator, e o mais importante, é o cloreto de sódio, que essa região aqui está pegando e depositando lá na medula, porque ela está na medula, a alça de Henle. Tá? Então a medula do rim é hiperosmótica, por causa de altas concentrações de sódio e de ureia. E você tem agora um segmento permeável à água que passa através dessa região. Esse segmento é o ducto coletor. Então, quando o ducto coletor atravessa a medula, a água que está nele é puxada para dentro do organismo. Por quê? Porque a osmolaridade do fluido do ducto coletor é menor do que a osmolaridade da medula. A gente vai ver isso tudo em figura, gente, tá? Então ela puxa aquela água. Tá legal? De volta. E aí você reabsorveu a água livre. Porque o soluto não foi junto. O ducto coletor não tem tanta permeabilidade de soluto. Bom, o truque aqui, gente, é que a gente tem que regular isso. A gente tem que regular. O que regula é um hormônio chamado vasopressina. Ele que regula essa permeabilidade do ducto coletor à água. Tá? Então, se a gente precisa guardar água, se eu estou numa situação de desidratação, o meu cérebro libera vasopressina, ela aumenta a permeabilidade da membrana apical do ducto coletor à água e eu chupo essa água de volta. Se eu estou bastante hidratado, o cérebro não produz vasopressina e ela não vai agir no ducto coletor e ele fica impermeável à água e a água vai embora. Então eu vou explicar isso aqui. Essa aula é basicamente para explicar isso aqui. Duas coisas. Como que a vasopressina age e como que a gente gera essa membrana hiperosmótica aqui. Bom, aqui nesse slide a gente está vendo como que a osmolaridade do fluido tubular, aquele que está dentro do néfron, varia à medida que ele viaja pelo fluido, pelo néfron, perdão. Em duas situações, uma situação de restrição de água, que é aqui em vermelho, antes de diurese, e uma situação de plenitude de água, de diurese hídrica, aqui em azul. Então aqui eu tenho um cara que está no deserto, digamos assim, e um cara que está numa lagoa, com bastante água para beber. E aqui eu vejo cada segmento, túbulo proximal, alça de Henle, o ducto, o túbulo coletor, o ducto coletor cortical, o ducto coletor medular em roxo e aqui a urina. E quando caiu na urina, acabou. O que a gente percebe aqui nesse gráfico, que o líquido tubular é isoosmótico no túbulo proximal, tá vendo? Aqui está a diferença entre a osmolaridade plasmática e do fluido. Tá aqui. Então se é 1, aqui não está diferente. Então se é 1, a osmolaridade plasmática e do fluido está igual.
E por que é igual? Lembra que eu expliquei na aula passada que o túbulo proximal reabsorve a mesma quantidade de soluto, basicamente cloreto de sódio, e água, por causa das aquaporinas que tem nessa região e do número de transportadores. Então, todo soluto que está entrando está levando água junto, tanto pela via transcelular quanto paracelular. Então, apesar de ter uma grande reabsorção de água, que a maior parte da nossa água é reabsorvida aqui, gente, e dos solutos, mas a osmolaridade não muda. Nota o que acontece quando passa pela alça de Henle. Você tem um aumento da osmolaridade do fluido e depois uma redução. Você veja que em ambas situações aqui, de estresse hídrico ou de plenitude hídrica, aqui não mudou. E aqui você houve aumento, só que aumenta muito maior na situação de antidiurese, de restrição hídrica, do que na situação de plenitude hídrica. Mas você houve um aumento. Então, quando chega aqui na pontinha da alça de Henle, você tem um fluido mais hiperosmótico. Vocês vão ver por quê. E à medida que sobe, ela vai caindo a sua osmolaridade. E quando chega aqui no finalzinho, já no glomérulo, né, no órgão justaglomeralar, o fluido está hipoosmótico. Nota, em relação ao plasma, está menos do que 1, tá vendo? A osmolaridade do fluido está menor aqui do que a do plasma. Então eu diluí o meu fluido. E agora que as coisas vão ficar diferentes. Se eu tenho bastante água, se eu estou tomando bastante água, estou muito bem hidratado, eu não vou aumentar a osmolaridade desse fluido, eu vou até perder, porque eu vou ter transporte de soluto aqui pelo o túbulo conector, o ducto conector, etc. Mas não vai ter muito transporte de água, então eu vou diluir mais um pouco ainda e vou produzir uma medula, uma urina hipoosmótica, bem diluída. Então essa é uma situação de plenitude hídrica, eu tenho bastante água. Então eu estou entendendo aqui que a alça de Henle dilui a urina. O resultado final, isso que é importante, apesar de ter esse pico, mas o resultado final da alça de Henle é que ela está diluindo o fluido. E à medida depois disso que o fluido passa pelos outros túbulos do néfron, se eu tenho plenitude hídrica, não vai mudar, basicamente. E eu vou ter aqui uma urina hipoosmótica. Mas vocês vão ver que numa situação até normal, eu não preciso estar desidratado para isso acontecer. E em qualquer situação de restrição hídrica, eu vou ter a seguinte coisa. À medida que o fluido vai viajando pelo tubo, eu vou ter um aumento da osmolaridade. Quando chega aqui no cortical, no ducto coletor cortical, eu vou ter um fluido isoosmótico. Mas olha aqui o que acontece na parte medular do ducto coletor. Como que o fluido fica hiperosmótico. Ou seja, aqui eu estou tendo grande reabsorção de água livre. Aqui que nós vamos comentar isso que está acontecendo aqui. Tá? E eu produzo aqui uma urina hiperosmótica. Então as duas regiões que a gente vai falar na aula aqui é a alça de Henle e a parte medular do ducto coletor. São essas regiões chaves para a gente criar uma urina tanto diluída quanto concentrada. Vamos falar então, antes de explicar, eu quero apresentar para vocês o hormônio vasopressina, a AVP, ou também conhecido como hormônio antidiurético, ADH. Tá bom? Então é o mesmo nome, é um nome diferente, perdão, para o mesmo peptídeo. Vasopressina, hormônio antidiurético. Então, a vasopressina é um pequeno peptídeo com 9 aminoácidos de comprimento que é sintetizado em células neuroendócrinas localizadas nos núcleos supraóptico e paraventricular do hipotálamo. Então vamos lembrar que o hipotálamo é aquela região no meio do cérebro que controla a grande maioria das nossas funções vegetativas, sede, fome, reprodução, metabolismo, etc. Tá? Entre outras, vocês viram na neurofisiologia. E esse hipotálamo tem vários subnúcleos. E nesses subnúcleos eu tenho o núcleo supraóptico e o paraventricular que secretam a vasopressina e a ocitocina.
A ocitocina, lembra, é importante para a ejeção do leite, entre outras coisas. A vasopressina é que a gente vai focar aqui. Tá bom? Essa vasopressina é produzida aqui e secretada pela neurohipófise, né? Lembra? Que é aquela parte neural do hipotálamo. E esse hormônio agora cai na circulação e vai afetar o rim. Como que o cérebro sente a osmolaridade? Então, esse hormônio, gente, ele é secretado quando a osmolaridade aumenta. A função dele como esse nome diz, hormônio antidiurético, é de guardar água, impedir a diurese. O nome vasopressina é porque esse peptídeo também aumenta a pressão arterial, por isso que ele tem esses dois nomes. Esses dois neurônios aqui, a gente sabe que não são eles os responsáveis por sentir a osmolaridade. Quem sente a osmolaridade são osmorreceptores, que a gente ainda não sabe muito bem quais são. Tem palpites, tem evidências de que eles são, mas efetivamente não há um consenso de quais são esses osmorreceptores, ou seja, neurônios que estão conectados, que estão mais expostos ao plasma. Tá? Então, esses osmorreceptores, quando ao aumento da osmolaridade, eles começam a disparar potenciais de ação. Esses potenciais de ação liberam neurotransmissores aqui nos neurônios supraópticos e paraventriculares, que despolarizam esses neurônios, aumentam o disparo de potencial de ação e eles vão agora secretar a vasopressina aqui no lobo posterior da hipófise, na neurohipófise, né? Eu tenho aqui a secreção da vasopressina, o ADH, e ele agora, esse hormônio, vai agir lá no rim, principalmente. Aqui está mostrando também uma parte que vai ficar mais claro na próxima aula, da influência de baroreceptores e receptores de volume arterial aqui sobre a secreção. Mas por hoje, nessa aula, vamos concentrar aqui nesses osmorreceptores. Então, aumenta a osmolaridade, eles sentem e eles induzem que a secreção da vasopressina pelos terminais sinápticos desses neurônios paraventriculares e supraópticos que estão aqui no lobo posterior da hipófise. A vasopressina, gente, ela controla a quantidade de água corporal. Ela que controla. Tá? Como eu já expliquei aqui, os osmorreceptores centrais detectam aumento da osmolaridade plasmática e simulam os neurônios hipotalâmicos, né, secretores de vasopressina, secretar vasopressina pela neurohipófise, né, pela pituitária posterior, e também simulam a sede, elas vão agir nos centros de sede do hipotálamo. E aí a pessoa vai procurar água. Eu vou procurar água para beber, uma coisa líquida, porque eu estou com sede. Tá? São as duas ações da vasopressina para proteger a gente da desidratação. Tá? Bom, a sede é óbvio, uma resposta comportamental que faz o animal ir atrás de uma fonte de água. E a gente sabe que é um estímulo bem forte, né, a sede. E eu vou explicar para vocês agora como que a vasopressina vai fazer o rim reter água. Mas eu quero que vocês... bom, isso resulta o quê? No aumento da água livre corporal. Ou seja, reduz a osmolaridade corporal aos níveis normais de 290 mmol por litro. Então, se eu estou desidratado, minha osmolaridade aumenta desse 290 para 300, por exemplo. Isso faz secreção de vasopressina, sede e retenção de água pelo rim. Mas nota aqui que interessante esse gráfico aqui, ó. Aqui está a quantidade de vasopressina, né, a DH plasmática, e a osmolaridade plasmática. Nota que mesmo em uma situação isoosmótica, você tem aqui uma resposta de vasopressina. Então, mesmo em situação isoosmótica, esses neurônios estão liberando vasopressina. Isso por quê? Porque mesmo, como eu disse, mesmo numa situação isoosmótica, o rim está sempre perdendo alguma água, por causa daquela perda normal de água. Então isso é uma proteção nossa. A gente sempre está querendo se hidratar. Então é normal, a gente sente muita sede, a gente sabe disso. Né? A gente está bebendo água toda hora, a gente gosta de beber água. Por quê? Porque é uma forma do rim, do organismo, se proteger.
Agora, note aqui como que é sensível, são sensíveis esses osmorreceptores, tá vendo? Aqui está 270 miliosmol, ou seja, se está em 280, desceu 10 miliosmol por litro, começa a secreção de vasopressina. Olha como que aumenta rapidamente aqui, ó, com pequenos aumentos da osmolaridade. Isso é porque a osmolaridade é crucial para a gente, ela não pode nem aumentar nem diminuir demais. E se eu estou muito hidratado, eu paro de produzir vasopressina. E essa vasopressina aqui não está no slide, mas ela tem uma meia-vida muito rápida no organismo. Tá? Então, logo que você reajusta a osmolaridade, ela é degradada, ela é rapidamente degradada por proteases, e você não tem mais o estímulo dela. Então, o efeito dela é muito rápido. Tá? E tanto a ação dela é rápida, quanto ela é eliminada rapidamente. Então, uma vez que você bebeu água, ou reteve água e voltou para níveis normais e osmolaridade, você volta à secreção normal, você pode até, que bebeu água demais, parar a secreção de vasopressina. Bom, então como que a vasopressina faz? Eu vou focar aqui no mecanismo renal, eu não vou focar no mecanismo neural, que induz o comportamento, mas como que o rim responde à vasopressina retendo água, né? Ou seja, reabsorvendo água livre do filtrado. Então, o que a vasopressina faz lá no néfron? Ela aumenta a permeabilidade à água em algumas regiões do néfron. Então, aqui eu tenho a permeabilidade à água de diferentes regiões. Nota que isso aqui é uma escala logarítmica, tá vendo? 10, 100, 1000. Então, isso aqui parece um pequeno aumento, mas é um grande aumento. Aqui em cor de rosa, sem vasopressina. Aqui em verde, com vasopressina. Então, nota que os tubos proximais têm alta permeabilidade aquosa, tá? Mas não respondem à vasopressina. Então, eles são de alta permeabilidade independentes da presença da vasopressina. Nota que a alça de ilha é muito pouco permeável à água. Tá? E também os túbulos distais. Tanto o convoluto distal quanto o túbulo coletor são muito pouco permeáveis à água. Mas observa que os ductos coletores corticais, medulares, tanto o medular externo e interno, como que eles aumentam drasticamente a permeabilidade à água em resposta à vasopressina. Então a gente já está vendo que é aqui, ó, que está o segredo. No ducto coletor, é como vocês viram naquele gráfico, aquela região que é responsável para concentrar a urina, por produzir urina hiperosmótica. Porque na presença de vasopressina, eles reabsorvem a água. E o que a vasopressina faz? Ela induz a expressão das aquaporinas da membrana apical das células dos túbulos e ductos coletores. Tá? Então, a vasopressina é um peptídeo, ela atua no receptor de membrana que está localizado na membrana basolateral. Esse receptor chamado V2 é ligado à proteína G que simula a enzima adenilatossiclase a produzir MP cíclico. Tá? O que esse MP cíclico vai fazer? Vai induzir vesículas que contêm o canal da aquaporina 2 a se inserir na membrana apical da célula, e agora essas aquaporinas vão estar aqui e a água vai conseguir entrar por aqui. Tá? Então a membrana agora está permeável à água, a água pode entrar para dentro do organismo. Esses receptores estão sempre, enquanto tem o estímulo, você tem incorporação, mas eles também estão sempre sendo desincorporados e estão degradados. Então, o que a vasopressina faz é estar sempre incorporando esses canais de aquaporina aqui. Na ausência da vasopressina, né, do ADH aqui, você para esse processo e você só tem agora a endocitose dos canais e a membrana apical fica sem aquaporina 2, fica impermeável à água. Tá? Ela regula finamente. Nota que no ducto coletor essas soluções espessas são muito fortes, são muito pouco permeáveis à água. Então a grande diferença é quando tem a aquaporina 2 na membrana apical. Isso só acontece quando você tem a presença do hormônio antidiurético, né?
aqui ligado no seu receptor. Então, gente, a pergunta que a gente vai responder é como os rins produzem a urina concentrada. Como não existe transporte ativo de água, o movimento de água dos túbulos para o interstício só pode se dar por osmose. Já lá nos túbulos proximais, você viram, a água entra por arraste, ou seja, o sódio entra pelo transporte e puxa a água junto, porque aumenta a concentração de sódio no interstício, por osmose a água já vai junto. Tá? A gente chama isso de arraste. Não é porque a célula, lá, o córtex, a célula mais é hiperosmótica em relação ao túbulo, mas você tem essa remoção de soluto do túbulo, então você tem um arraste osmótico. Mas já no duto coletor, que é o assunto de hoje, na medula, sim. O que acontece é um transporte osmótico devido a um gradiente osmótico criado na medula. O duto coletor, gente, não tem grande permeabilidade ao sódio. Vocês vão ver que ele tem a impermeabilidade, né? Vocês já viram que uma parte do sódio é reabsorvido no duto coletor, mas não é como no túbulo contorcido proximal. Então, não é por arraste osmótica, é realmente por diferença de pressão osmótica. Então, para isso, deve-se criar um gradiente osmótico capaz de puxar a água de volta ao organismo. Para fazer isso, a medula renal, né, o interstício da medula renal é hiperosmótica em relação ao fluido que passa pelos ductos coletores. Esse que é o segredo. Tá? E como isso acontece? Isso se deve à alça de Henle. Ela é fundamental para o controle da osmolaridade urinária. A alça de Henle retira o cloreto de sódio do túbulo e o deposita no interstício medular, diluindo o fluido tubular. Lembra que o epitélio, né, da alça de Henle ascendente é muito pouco, vamos dizer, virtualmente impermeável à água. Pouquíssima permeabilidade à água. Então o sódio é transportado, mas a água fica. Então aumenta a osmolaridade tubular, diminui do fluido. Lembra também que o ducto coletor também reabsorve a ureia depositando no interstício. E a alça de Henle recircula aquela ureia. Então você tem o cloreto de sódio e a ureia como osmólitos, né? Como formadores de gradiente osmótico e pressão osmótica. Então isso causa o interstício medular ficar hiperosmótico, que captura a água de volta quando ela desce, né? Quando o fluido desce pelo túbulo coletor. Vamos ver isso aqui. Então nessa figura, gente, está esquematizado aqui um néfron, tá? Aqui a vasa reta, depois vai ficar claro no final dela o que ela está fazendo aqui. Tá? Vasa reta são os vasos que estão, são os capilares peritubulares da alça de Henle. Tá? O que acontece aqui? Essa é uma situação de urina diluída, ou seja, que eu estou bebendo bastante água. Eu não estou secretando vasopressina. Então eu estou até, para não secretar vasopressina, eu tenho que ter uma osmolaridade lá de 280 miliosmol. Então eu estou com plenitude hídrica, estou sobrando água. Bom, aqui está a parte proximal do néfron. Lembra? É isoosmótico aqui. Tá? Aqui está o córtex, a medula externa e a medula interna. Tá? Córtex aqui, medula externa aqui, medula interna aqui. O fluido chega isoosmótico aqui na medula interna, no final dos túbulos proximais. Quando ele entra na alça de Henle descendente, essa alça de Henle descendente tem aquaporina. Lembra? Essa região tem maior osmolaridade, então a água começa a sair. Observa aqui o gradiente de osmolaridade do interstício. Aqui está 300, 400, 500. Chega numa situação de plenitude hídrica, você fica com mais ou menos 500 miliosmol aqui no finalzinho, né, da medula. Então ele vai sentindo esse gradiente e essa água vai saindo, vai sendo puxada para cá. Só que o soluto fica aqui. Então você tem um equilíbrio osmótico, tá vendo? A osmolaridade aqui no final da alça de Henle é igual à do interstício. Bom, o que acontece é o seguinte, quando começa a subir a alça, essa parte aqui não tem aquaporina.
mas começa a expressar o NKCC2. Então já tem um transporte inicial aqui no segmento fino, mas a maior parte é aqui em cima, ó, na alça de N espessa. Quando vai tirando esse NK sódio, cloreto de sódio aqui pelo NKCC2, ele acumula aqui, tá? Ele acumula aqui. E vai, isso que torna isso aqui hiperosmótico. E como aqui não tem aquaporina, a água não vai junto. Então, a água que sobrou aqui não vai junto. Isso aqui, gente, vai tornando, então, diluindo o fluido, como vocês viram. Então ele vai chegar aqui, ó, diluído. 120 miliosmol. Aqui nessa parte final você pode ter secreção de potássio, reabsorção de potássio, de sódio, um pouco. Mas o fato é o seguinte, não, isso não vai alterar muito a osmolaridade do tubo. Do fluido. Pode aumentar ou diminuir um pouquinho. Nesse exemplo aqui, chegou em 100 miliosmóis aqui. Numa situação de plenitude hídrica, onde eu não secreto a vasopressina, o ducto coletor não tem aquaporina na membrana apical das suas células epiteliais. Então, não vai, essa água, apesar de, mesmo tendo um gradiente osmótico grande, a água não consegue atravessar a barreira do epitélio. E você tem uma passagem de água, você tem algum transporte de cloreto de sódio, porque o coletor faz transporte, tá? E você tem aqui uma urina diluída. Então diminui um pouquinho mais a osmolaridade urinária, você fez uma urina diluída de 60 miliosmol por litro. Tá? Isso faz sentido porque eu estou numa situação de plenitude hídrica, eu tenho que perder água, eu tenho que manter o balanço, então aquele excesso de água que eu ingeri, eu tenho que mandar embora. Bom, você pode perguntar, professor, e essa água aqui, por que ela não dilui a medula? Por causa da vasa reta. A vasa reta, ela está em equilíbrio, tá? E ela segue exatamente aqui a alça de Henle. Então, à medida que ela desce aqui, ela vai perdendo água para osmolaridade. Mas à medida que ela sobe, como que também o soluto também se equilibra, ele vai entrar opostamente. Então aqui vai ficando hiperosmótico. Aí quando ela começa a subir, ela entra água. A água entra por osmose na vasa reta e vai embora. Tá? E vai embora. E o soluto faz o contrário, ele sai. Vocês vão ver isso melhor no último slide. Ele sai. Por quê? Porque ele vai diluindo aqui, aqui está mais concentrado, porque aqui ele tende a se equilibrar aqui. Então a vasa reta, ela lava a água e ele deixa o soluto aqui, permitindo essa medula aqui hiperosmótica. Então essa é uma situação de plenitude hídrica, de diurese, tá? Então vamos só recapitular aqui. Você chega a um fluido isosmótico, à medida que ele desce pela alça de Henle, ele perde água, porque esse segmento aqui descendente é muito permeável à água, tem aquaporina, mas não a soluto. Então o fluido aqui equilibra a osmolaridade com a da medula, fica alta. Aí quando sobe, tá? Por transporte ativo, esse sódio sai. O NKCC2 tira o sódio e dilui o fluido. Mas como que a parede da parte ascendente não tem aquaporina, a água fica. Então você dilui o fluido e deposita o sal aqui. E agora, quando ela desce pelo ducto coletor, você não tem reabsorção de água, porque numa situação que você não produz vasopressina, o ducto coletor não expressa aquaporina na membrana apical, o epitélio não tem reabsorção de água. Aí você consegue diluir, consegue excretar uma urina diluída e eliminar a água livre do organismo. Agora, eu estou desidratado. Aumentei a osmolaridade do plasma, tá? De todos os líquidos, lembra? Não tem diferença. Os osmoreceptores centrais sentiram esse aumento de osmolaridade e secretaram vasopressina. A vasopressina cai na circulação, chega lá no tubo renal e faz expressar a aquaporina aqui. Então qual que é a diferença? A única diferença vai ser nesse momento. Vocês podem notar aqui que o gradiente osmótico é maior. Por quê? Porque tem menos água no organismo. Tá bom? Tem menos água no sistema, então aumenta as concentrações, mas existe um gradiente do mesmo jeito, só que é um pouco maior.
Tá? Chegou aqui em 1.200 miliosmol por litro. Tá bom? Acontece a mesma coisa. O fluido chega isoosmótico, ele perde água na parte descendente por osmose. Quando na parte ascendente ele perde sal por transporte ativo secundário. Tá? Aqui principalmente. Você produz um fluido diluído do mesmo jeito. Chegou aqui 120 miliosmol. A diferença aqui agora, quando ele desce pela medula, a expressão da aquaporina nas células epiteliais do ducto coletor faz que essa água sinta o gradiente osmótico e seja puxada de volta para a medula, tá? Para o interstício. E vai concentrando o fluido. Por quê? Porque, como eu disse, tem pouco transporte de sódio. Tem algum transporte, mas é bem menos do que aqui e do que aqui. Então, na prática, você está reabsorvendo água livre e concentrando a urina. Você está pegando de volta a sua água e concentrando a urina. E a urina sai aqui 1.200 miliosmol, com a mesma osmolaridade aqui do interstício. Tá? E essa água que você pegou de volta, ela sai aqui na volta para o organismo na vasa recta. E você recupera e não dilui o interstício. Então, a única diferença aqui é a presença da vasopressina, que fez expressar os canais de água aquaporina 2 e 3 na membrana apical das células epiteliais do ducto coletor. Essa é a única diferença da situação oposta. E você agora preservou sua água, que você não podia perder. A pergunta que eu vou responder agora é: como o rim cria aquela medula hiperosmótica? Então, para isso, eu vou introduzir o conceito de mecanismo de contracorrente. Então, vocês vão lembrar que a alça de Henle ela é uma alça. É o túbulo que desce a medula e volta. 25% das nossas alças Henle são de néfrons juxtaglomerulares, que vão até o finalzinho. Tá? E essas que são as mais importantes nesse processo, porque elas vão medula inteira. É a alça de Henle que cria essa medula hiperosmótica por esse mecanismo que a gente chama de contracorrente. Então vamos imaginar a situação aqui. Ó. A situação 1. Você tem um túbulo, na alça de Henle, e você tem um movimento do fluido, então tem que lembrar que o fluido está sempre se movimentando. Então a setinha aqui está mostrando isso. Cada batimento cardíaco você tem um movimento, então vamos imaginar que você tem passos. A cada batida cardíaca você tem filtração glomerular e você move aqui um pouquinho. Tá? Nessa situação, você não tem aquele transporte de sódio da alça de Henle, não tem aquele transportador NKCC2. Então, do jeito que entra aqui, lembra que o fluido entra isosmótico, ele sai isosmótico, porque você ainda não tem aquele gradiente osmótico da medula. Tá vendo aqui a osmolaridade do fluido e da medula? Tá tudo isosmótico, tudo em equilíbrio. Na situação 2, é como se ligou a bombinha NKCC2. Tá? Isso não estou dizendo que acontece se de repente o organismo liga. A gente não sabe como é que funciona. Tá bom? Mas em algum momento vai expressar aquele NKCC2 e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a tirar o sódio que está subindo aqui pela alça de Henle. Tá? Pela parte ascendente da alça de Henle. É o que a gente está vendo aqui na setinha. Reabsorção de sódio. Esse sódio vai ficar aqui no interstício, vai aumentar a osmolaridade do interstício. Isso é bom lembrar também que isso acontece também porque a medula tem muito menos vascularizada do que o córtex, tá? Então tem menos chance da vasa reta pegar esse sódio. Então ele vai acumulando ali, ele vai acumulando. E como que essa parte é impermeável à água, porque não tem aquaporina, aqui vai diluindo. Então aqui ficou 400 miliosmol e aqui ficou 200. O que vai acontecer agora? Essa região aqui, vamos olhar o lado 3. Lembra, a parte descendente tem aquaporina. Então, no momento que aqui fica hiperosmótico, vai puxar a água para cá. E essa água vai concentrar aqui. Aqui não dilui tanto por causa da vasa reta. A vasa reta puxa a água para fora, manda aquela água embora.
Vamos ver como melhor no último slide. Então, já comecei aqui. Ó, eu diluí o tubo, aumentei as osmolaridades aqui. Só que lembra, outro batimento cardíaco aqui em 4. Aqui eu mandei agora fluido isosmótico, 300 ml por litro. E subi com esse cara aqui. Então estou andando a fila. E agora, o que acontece? Aqui está onde é a fila, saiu água daqui para cá, então eu diluí de novo isso aqui, porque chegou um fluido hiposmótico, aqui é permeável à água, então diluí aqui, tá vendo? Então voltou a ser 300. Mas o sódio, passo 5, a bomba de sódio agora tirou mais sódio daqui. Então vocês estão vendo que eu estou criando um gradiente. Ó, agora diminuiu mais aqui o fluido, aumentou mais aqui aumentou mais ainda, mais ainda. Agora puxou a água daqui, tá? Que foi aumentando aqui a osmolaridade do fluido, na parte descendente. Isso vai se repetindo várias vezes até chegar no equilíbrio. E o equilíbrio que chega no ser humano é mais ou menos esse aqui, tá? Um gradiente que vai de 300 a 1.200 ml por litro. E uma diluição de 3 vezes do fluido tubular, quer dizer, de 300 para mais ou menos 100 ml por litro. Então, o mecanismo de contracorrente cria o gradiente osmótico na medula, no interstício medular, e dilui o fluido. Então eu consigo agora produzir uma urina diluída. E, que eu preciso quando eu tenho plenitude hídrica, e, mais importante, produzir uma medula, um interstício medular hiperosmótico, que vai puxar a água de volta quando esse fluido descer de novo pelo ducto coletor, desde que ele expressa a aquaporina. Tem que lembrar também que além do sódio tem a ureia, tá? Isso aqui eu só estou mexendo no sódio. Tem a ureia que é recirculada, que também contribui para essas osmolaridades. Mas o mais importante é o cloreto de sódio. Então, gente, eu quero agora falar, para finalizar a nossa aula, sobre a vasa recta. O que é a vasa recta? A vasa recta, que está representada aqui, são os capilares que inervam a medula. Então, esses capilares, evidentemente, eles têm que estar ali para poder suprir as células da medula de oxigênio e glicose, entre outras coisas. Porém, ela tem um problema. Esses capilares podiam lavar o conteúdo dissoluto do interstício, de ureia e de cloreto de sódio. Então, tem duas adaptações que a medula fez. Uma, ela é menos capilarizada do que o córtex. Tá? E faz sentido, já que o córtex tem muito processo de reabsorção, de secreção, etc. A medula já não é tanto, como vocês viram, não tem tanto reabsorção de soluto. Tá? E a outra adaptação é essa forma aqui. Então nota que a vasa reta, os capilares, eles seguem exatamente a alça de Henle. Eles descem para o ramo ascendente e o ramo descendente. Isso acontece por quê? Para preservar o soluto aqui do interstício. Então vocês vão ver que a vasa reta, à medida que desce, ela captura o soluto e tá? Depois, e perde água. E à medida que sobe, ela perde o soluto e ganha água. Então, você não lava aquele soluto eficientemente e lava a água. E mantém aqui hiperosmótico. Então, no próximo slide, vocês vão ver isso com mais detalhes. Então, aqui está mostrado dois exemplos. O exemplo aqui da direita é a vasa reta, como ela é. Ou seja, ela entra no córtex, forma o loop dela, volta e sai na medula. Assim que ela é. Mas ela poderia ser assim, em teoria, tá? Ela podia entrar no córtex e sair no finalzinho da medula. Por que não? Bom, eu vou mostrar para vocês por que ela não é assim. Porque se fosse assim, lembra, isso é um túbulo, isso é um capilar, não é que nem um túbulo renal que tem transporte ativo. Então, a parte ascendente da oxigênio tem transporte ativo de sódio. Então, ela consegue mover o sódio contra o gradiente de concentração, tá? Ela reabsorve aquele sódio todo.
e manda ele para dentro, tá? Porque primeiro tem transporte ativo secundário para dentro do túbulo e depois a sódio, potássio, TPase manda o sódio para fora para o interstício. Então aqui não, isso é um capilar. Todo o movimento de água soluto aqui é passivo. Então à medida que o fluido vai descendo, ele chega aqui isoosmótico, 300 mA por litro. Ele vai sentindo o gradiente de osmolaridade, a água vai saindo por osmose e os cloreto de sódio, ureia, os solutos, principalmente cloreto de sódio e ureia, vão entrando por difusão, tá? Porque tem mais aqui fora do que aqui dentro. Então, quando chegasse aqui no finalzinho, você ia sair com um sangue hiperosmótico. 750 miliosmol. Em média, isso aqui é um valor aproximado. E o que aconteceu? Você lavar aquele soluto. Embora. Então, se fosse desse jeito, isso é muito mais difícil para o rim manter aquela medula hiperosmótica, porque o sangue ia lavar aquele excesso de soluto toda hora. Tá? E ainda perder água aqui para diluir esse segmento. Então, o truque que os vertebrados fizeram, os rins dos vertebrados saíram, né, da água, né, foi fazer essa alça de Henle. A vasa reta. Além da alça de Henle, a vasa reta. E cuja função é não lavar o fluido. Então, desse jeito, o sangue está entrando e saindo no córtex, cujo interstício é isoosmótico. Quando ele entra na parte descendente da vasa reta, a mesma coisa, por osmose a água sai, por difusão o soluto entra. Você vai vendo que vai aumentando aqui a osmolaridade do sangue, até chegar aqui no máximo. Quando ele começa a subir na parte ascendente, você vai diminuindo o gradiente externo, tá? E agora, diminuindo esse gradiente de osmolaridade, o sangue vai ficar hiperosmótico em relação ao interstício. Então, o que acontece? O soluto sai por difusão e a água entra por osmose. O soluto sai por difusão, a água entra por osmose. Então você está vendo que você tem uma recirculação de água e soluto. Só que a água, primeiro ela sai, depois ela entra. E o soluto é o oposto. Primeiro ele entra e depois ele sai. Qual que é o resultado final? Você tem perde muito mais água do que soluto quando ele sai aqui. Você notou que aqui está ainda hiperosmótico em relação aqui. Tudo bem. Ela até tem que lavar. É importante que saia algum excesso de cloreto de sódio. Não tem importância. Mas nota como se fosse reto, seria muito mais. Se fosse uma linha, né? Se o capilar fosse uma linha contínua que caísse na medula. Então a vasa reta, ela remove a água e preserva o soluto da medula, só lavando o excesso de cloreto de sódio para você não formar cristal aqui, não formar um excesso de acumular indefinidamente o cloreto de sódio. Então fica claro agora por que essa vasa reta tem esse formato, né? A evolução selecionou esse formato e não esse formato aqui. Então, resumo da nossa aula. O controle da osmolaridade se dá pela reabsorção de água livre induzido por vasopressina, lá no ducto coletor. Então, a vasopressina induz a expressão de aquaporinas na membrana apical das células epiteliais do ducto coletor, permitindo a entrada de água por osmose, quando o fluido passar pela medula. A água se move por osmose devido a uma medula hiperosmótica criada pela reabsorção de sódio pelo segmento espesso ascendente da alça de Henle e ureia pelo ducto coletor. As diferenças de permeabilidade de água da alça de Henle e sua geometria em forma de alça criam um mecanismo de contracorrente que produz a medula hiperosmótica. E, finalmente, a geometria em forma de alça da vasa recta impede que o sangue lave a medula dos solutos, diluindo-se o conteúdo medular, impedindo, assim, a diluição do conteúdo medular. Então, a próxima apresentação é sobre o controle do volume extracelular, que, apesar de ser parecido com o que eu vou falar, não é bem distinto.